Olá, bem-vindo ao canal da Minato Educação. Para o vídeo de hoje, nós vamos à nossa segunda aula sobre matemática financeira e a utilização da ferramenta HP12C. Então acompanha com a gente até o final para você aprender a manusear a sua HP. Mas antes de seguir para o nosso vídeo, quero te fazer o convite. Se você tem interesse, está estudando para certificações financeiras da Ambima, da Ancor, outras entidades, ou até mesmo você tem interesse em aprender sobre matemática financeira e mais sobre mercado financeiro, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo para a gente entender que é o seu incentivo a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Vamos então para a nossa aula, me acompanha na tela do computador. Bom, então seguindo aqui para a nossa aula, nós temos então a utilização da calculadora HP12C. Essa aqui está aqui na tela, eu espero que você tenha uma aí em mãos, ou pelo menos o aplicativo do celular para você começar a aprender a manusear HP, ter familiaridade com ela. Então, algumas funções interessantes da gente destacar primeiro é em relação às teclas e suas funções que nós utilizaremos. Então, principalmente as funções aqui que estão destacadas em branco, aqui no canto esquerdo dela, né? Então, nós temos aqui a função N, I, o PV, o PMT, o FV, o CHS. Então, essas são as principais funções da matemática financeira que nós utilizaremos para fazer os cálculos, os exemplos dos exercícios e também os simulados que estão disponíveis aqui no nosso canal. Mas antes disso, é importante você deixar a sua HP preparada para fazer esses cálculos. Então, na sequência, a gente vai mostrar algumas funções básicas em relação ao HP, mas eu preciso que você coloque ela numa formatação básica, principalmente para o jeito de fazer conta no Brasil, que é diferente do jeito internacional ou do jeito americano, que é onde a HP foi criada. Então, o destaque que eu quero fazer antes da gente seguir é da gente colocar aqui duas informações que são essenciais na hora da HP nos ajudar a fazer as contas. Então, eu vou ativar aqui essas teclas em azul que a gente vê aqui nos números, ó, a função em azul, eu ativo sempre pela função G. Então, tecla G e vou colocar aqui pelo número 4, ele já vai me aparecer aqui, dia, mês e ano, né? Então, está na notação aqui brasileira, né? Dia, mês e ano. Por quê? Porque a calculadora ela já vem com uma notação da configuração dela no sistema americano, que considera primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Então, para a gente facilitar aqui a nossa vida nos cálculos, eu vou colocar dia, mês e ano, tá? Esse Czinho aqui, ele considera aqui a capitalização em relação ao HP. Então, você vai clicar em STOEX, some esse Czinho. Então, a gente vai deixar ele aqui porque ele é primordial para os nossos cálculos em relação à matemática financeira, em relação a fazer cálculo de juros sobre juros, que é o primordial aqui no Brasil e principalmente para você fazer as suas provas. Seguindo então para mais algumas operações básicas aqui na HP, primeiro a gente saber que eu tenho que ligar ou desligar a HP. Como eu estou no meu aplicativo aqui no computador, isso não é possível, mas aí na HP que você tem na sua mão, né, HP no formato físico, você vai ver que você pode ligar ou desligar através da tecla ON. No aplicativo do celular, fatalmente ela vai ficar ligada direto também, mas isso não influencia em nada a gente seguir com as nossas aulas aqui, tá? Mas saber que na hora da prova você não pode usar o aplicativo do celular. Você tem que usar a HP, então você tem que ter uma HP física para usar na prova. Então, saber ligar e desligar. Ela está mantida aqui a configuração que a gente já colocou no slide anterior. E aí, alguns pontos que a gente tem que entender, né? Por exemplo, a função CLX, para a gente sempre limpar o número que está no visor da tela e limpar a memória de registro da HP. Né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, 4.250. Então, eu tenho esse registro de memória aqui na HP. Como é que eu limpo esse número? Como é que eu consigo digitar outros números para fazer um cálculo? Eu vou clicar no CLX, tá? Para não incorrer em dúvidas, os especialistas nos recomendam a clicar em FCLX para gerar todas as memórias de cálculo que a HP tem. A HP tem até 12 memórias de cálculo que podem ficar armazenados em suas funções, né? Então, sua memória é bem potente. Então, para não correr nenhum risco de errar os nossos simulados e os nossos exercícios, sempre faça FCLX. Outro ponto da gente destacar, nós falamos anteriormente, mas vale destacar que além das funções em branco, nós temos também as funções em azul e as funções aqui na cor laranja ou uma cor mais amarelada. Então a gente considera a cor branca a função normal, então sempre que a gente vai acionar aqui
cores brancas eu não preciso clicar tecla nenhuma. Eu tenho a função amarela ou laranja, que vai estar sempre ativada quando eu clicar pelo F. Então, sempre que eu quiser chamar aqui o NPV, função de IRR para calcular o TIR, para calcular a VPL, que a gente vai ver futuramente, eu tenho que clicar então pelo F, tá? Para acionar essas funções que estão aqui em cima. Eu também tenho a função em azul, que é pela tecla G, né? Então a tecla G azul vai acionar qualquer funcionalidade em azul que está embaixo aqui na tela. Então lembrando que a gente colocou aqui a notação de DMY, né? Dia, mês e ano, pela função em azul aqui com a tecla G, aqui para o número 4, por exemplo, né? Então, se eu clicar G5, sai porque volta na notação da formatação natural da HP, que é no sistema americano. Mas eu coloco aqui para deixar no sistema brasileiro. Outra coisa importante, né, que nós não falamos aqui, é a questão da notação decimal. Então, a sua HP pode ser que esteja com um ponto, como está a minha aqui, né? Então, quando eu digito aqui, por exemplo, 1000, ela aparece 1,000.00. Isso também é uma notação americana de origem da HP. Como é que eu mudo isso aqui? Então, a gente vai limpar aqui a memória e ele indica aqui para a gente clicar o ligar e o ponto. Então, aqui na HP, como eu estou no aplicativo, ele já faz isso automático, tá vendo? Ele muda aqui automaticamente a vírgula pelo ponto, né? Então, o certo é você deixar sua HP com 0,00. Como é que você faz isso na HP física? Clica na função ligar e depois no ponto. E você vai ver que ela vai mudar e vai ficar igual está a minha aqui na tela. Aí a gente vai ficar já no sistema brasileiro, que é 1.000,00. Por exemplo, a R$1.000. Então, é assim que a gente escreve no Brasil. Então, só para a gente deixar tudo facilmente aqui, as funções básicas, para não confundir na hora de você resolver os exercícios propostos. Bom, a gente já falou aqui das funções f e g. Válido lembrar que a função f também nos ajuda em relação às casas decimais. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui 0,00, mas em alguns momentos eu vou precisar ver mais casas decimais aparecendo aqui no visor da HP. Então, como é que eu faço isso? F e aperta o número 4. Olha que interessante. Então, 0,0000. Então, um número sequencial aí 4 zeros, né? Posso colocar aí até 9 zeros, que é o visor inteiro da HP. Mas de praxe, de convenção, a gente deixa 2 números apenas, porque a gente está falando muito de cálculos com sistema financeiro. Então, basicamente, 2 casas decimais já é suficiente. Mas quando a gente fizer algum cálculo, por exemplo, com cotas de fundos de investimento e a sua eventual valorização, desvalorização, a cobrança do home cota, se você for calcular, você tem que considerar o valor da cota cheio. Então, o valor da cota por inteiro vai ter que realmente olhar todas as casas decimais para você não correr aí num erro no critério de arredondamento. Bom, seguindo aqui para as funções básicas, né? Então, a aritmética da HP está aqui no canto direito. Então, divisão, multiplicação, subtração e adição. E um pouco diferente da HP, do que você possa estar acostumado a fazer contas na calculadora do seu celular ou nas calculadoras comuns, convencionais, que nós temos no Brasil. Na HP é diferente. Na HP, a gente vai usar muito a tecla Enter, que está aqui ó, bem grande em destaque. Por quê? Para a gente fazer os registros de memória na HP para fazer os cálculos. Então, já utilizando essa função, olha que interessante. O exemplo aqui, vamos efetuar a operação 14 mais 20 menos 4. Como é que eu faço isso na HP? Então, na HP eu faço 14, Enter. Por quê? Porque eu estou registrando esse primeiro número na HP, senão não dá para seguir. Então, 14, Enter. E aí, diferente do que a gente está acostumado, a gente vai clicar 20 e depois a função da aritmética, no caso aqui a adição. Então, a gente está acostumado a clicar nas calculadoras convencionais, né? 14 menos ou mais a função aritmética e depois o outro número para chegar ao resultado. Não, você vai clicar então aqui, novamente, 14, Enter, registrou na memória, 20 mais. Então, chegamos aqui ao número 34. Aí ele está pedindo para a gente subtrair 4. Então, eu vou clicar 4 menos. Eu posso ir diretamente chegar na função aqui da HP e descobrir, então, aqui o gabarito, que seria 30, o resultado dessa equação. Então, dessa forma que você deva seguir, lembrar sempre de clicar pelo Enter para fazer a memória dos números que estão sendo pedidos nos exercícios.
Seguindo aqui então para mais operações básicas, veja que interessante. 23 mais 7 dividido por 15. É possível fazer essa conta direto? Sim, é possível. Talvez na calculadora convencional você fizesse em partes separadas, mas na HP é muito simples. Então nós vamos fazer aqui 23, Enter, registra o número na memória, 7 mais. Bom, tenho 30, né? 23 mais 7 é 30. 15, divide. Resultado é 2. Então, 30 dividido por 15 vai dar 2. Então, muito simples de você seguir aí numa equação de uma operação básica diretamente na HP. Seguindo para o próximo cálculo, que parece complexo pela quantidade de informações, mas é possível fazer direto pelo sistema aqui da HP com as funções que a gente já aprendeu. Então, a gente só tem que lembrar que primeiro vem as funções de multiplicação ou divisão, antes de subtração ou adição, que a gente aprendeu lá nos tempos do colégio. Então, aqui eu posso fazer diretamente. 5, Enter, registro na memória, 17, multiplica. Aí eu posso ir direto para 5 mais. Então, cheguei a 90. O que eu faço a partir daqui? Não preciso fazer nada, eu posso seguir diretamente na conta. Só que a segunda parte eu tenho que respeitar primeiro a multiplicação. Então, eu vou fazer 7, Enter, 4 que multiplica, e vou tirar o 37. 37 menos. E tudo isso eu vou fazer a divisão. Então, dividi e cheguei ao número 10. Ou, no caso aqui, negativo em 10. A segunda parte do cálculo que ficou negativo, mas basta eu clicar aqui em CHS, eu vou chegar no resultado final, que seria positivo em 10, seguindo a linha de raciocínio dessa conta. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Para a gente começar a desenvolver o nosso raciocínio com HP. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo. A gente entende o seu incentivo novamente para a produção de mais conteúdo e seguir com a sequência do nosso curso. Não perca na próxima semana a próxima aula saindo com mais operações para a gente aprender a manusear e fazer contas com a calculadora HP12C. Um abraço e até a próxima.